Boa noite, pessoal, bem-vindos. Nós já estamos online. Dalmo, boa noite. Será que eu vou conseguir? Andaluz, será que eu vou conseguir acenar para todo mundo? Quero estar dando as boas-vindas. Olha, Túlio, meu amigão, está chegando, está morando. Túlio está morando bem perto lá dos povos Inuit do norte do Canadá. Maria Goretti, Ahmed está chegando. Estou esperando o pessoal que está chegando, né? Que foram convidados. Patrícia, boa noite. E quero ver se eu consigo aumentar. Vou aumentar aqui o som. Ih, não dá, menino. Será que. Queria que vocês ouvissem mais os ruídos de música de baleia. Acho que não vai dar, mas se vocês estiverem aí, né? O ruído do fundo do mar, o ruído do canto das baleias, porque é sobre. Oi, Patrícia. É sobre isso que a gente vai falar um pouco, não é? Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas em outras lives sobre a mitologia de Sedna, né? Lembra? Eu tive uma amiga que chamava Edna. Então é só colocar um S na frente, Sedna. E quem quiser conhecer mais, é muito fácil também. É só procurar na internet, em qualquer língua. Olá, Xavier. Tem tanta gente chegando. Carlos, um abraço a todos. Eu não vou conseguir assinar para todo mundo. Leone, oi, boa noite. Não vou conseguir clicar ali, dar um assinar para todo mundo, dar uma boa noite. Mas para quem chegou, eu só vou continuar perguntando. Oi, Beatriz. De onde vocês estão nos assistindo, né? Porque é legal, eu sempre gosto de saber de que cidade vocês estão assistindo. Então a música que eu estou tentando colocar aqui, do fundo do mar e de baleia, em homenagem a esse evento histórico, né? Porque a gente sempre relaciona, quem estuda, quem estuda astrologia gosta de relacionar sempre mitologia com astronomia, o corpo celeste que corresponde a um mito, né? E que nos traz aqui uma interpretação astrológica, mesmo que seja assim inicial, né? Uma especulação, porque é a partir daí que a gente vai confirmando, né? Fazendo mapas astrológicos, e quem conhece um pouco sabe que sempre existe uma interpretação de planetas, de plutóides, asteroides, de pontos sensíveis, sempre existe uma interpretação a nível humano, né, que é a astrologia genetlíaca do nascimento, né, antigamente falava genetlíaca, do ser humano, né, da hora de nascimento, e também todas as interpretações podem ser projetadas para o coletivo, é o que antigamente se chamava mundano, mundial ou social e político, não é? O que a gente ainda faz agora. Então são os mapas astrológicos de eventos, né, de um evento geológico, como um terremoto, por exemplo, ou então da fundação de uma empresa, da emancipação de um município, da independência de um país. Essa live que eu marquei hoje, então, não é tanto explicativo, porque existe material, e eu tenho assim uns slides interessantes que foram gravados já anteriormente numa palestra que eu dei para a escola Regulus, onde eu me formei em São Paulo, e vou transformar novamente num vídeo, numa produção para o canal YouTube. Quem conhece sabe que eu... Oi, Safira, tudo bem? Luciana. Quem me acompanha sabe que eu tenho esse canal no YouTube, chama Astrocabana. Astrocabana é uma palavra só. E tem K no meio de cabana, Astrocabana. Aqui o canal chama Nando Astrocabana. Lá no YouTube é só Astrocabana. Então vai ficar gravado lá bastante com slide, com figuras, né? O que eu já falei para o colega Carlos Armit, né? Eu sempre confundo, né? Oi, Pedro, Luciana, tá todo mundo chegando. Rúbia. Sobre a mitologia. Então a gente pode aplicar todo esse conhecimento então de uma forma mundial, coletiva, principalmente planetas, os corpos celestes que são lentos, eles levam muito tempo para transitar nos graus da eclíptica do zodíaco de um signo, né? E no hemisfério norte, no hemisfério sul, que é a declinação, né, que muda.
Então, a revolução, o movimento dele em volta do Sol, né, mesmo que a gente assista daqui da Terra, geocêntrico do ponto, mas leva muitos anos, né, em alguns que recentemente foram descobertos, levam séculos, e esse específico... Oi André, tudo bem? Tá todo mundo chegando, Pedro. Vou deixando aqui um abraço para vocês todos aqui. Então, é um momento histórico, por quê? Porque no dia de hoje que eu comemoro, mas há um cálculo, né, de uma efeméride que coloca ontem, no dia 15, lá pelas 10 da manhã, 11 da manhã, um ingresso o retorno de Sedna, desse plutóide, desse corpo celeste transnetuniano, né, depois da órbita de Netuno, lá nos confins do sistema solar, né, que vocês imaginam que é muito frio, muito gelado e muito escuro, né? E na mitologia deram um nome para esse corpo celeste de Sedna, que é a deusa dos povos das águas geladas do norte, do Canadá, da Groenlândia, da Islândia, do Alasca, não é? E que ficou assim muito ligada a esse tipo de vida, a dependência do mar para caça, para alimentação, né? Oi, Rafa, tá aí, Sheila, Bárbara. Então, ao celebrar esse ingresso no signo de Gêmeos, onde coincidentemente está o Sol transitando pelo signo de Gêmeos também, não é? Isso acontece, né, depois de 11.400 anos, porque a órbita dela é elíptica, não é? Então, o Sol e a Terra ficam aqui nesse espaço. E ela está agora no signo de Gêmeos, Câncer, ela está passando aqui, né? Ela ou ele, o corpo celeste, e ela, e aqui o Sol. Então, tem esse movimento aqui em que leva mais de 1000 anos num signo, sabe? Então, eu estou conversando a um nível simbólico para as pessoas poderem entender, junto comigo, né, o que nós estamos assistindo a nível astronômico mesmo, de ciência, né, que foi descoberto, esse corpo celeste foi descoberto em novembro de 2003, mais ou menos junto com outro corpo que já está também depois da órbita de Plutão, né, e está sendo estudado astrologicamente. E a coincidência, ou sempre que isso já vem, né, desde que se descobriu na idade, vamos dizer, chamada Idade Moderna, que não pertence ao estudo da astrologia tradicional clássica, tanto aqui no Ocidente como no Oriente, não é? Os planetas Urano, Netuno e Plutão, quando eles foram descobertos, correspondia ou a uma mitologia ou a uma conexão com o signo do zodíaco, a cada um deles, não é? E isso ficou como marca para a pesquisa, já faz séculos. Agora, depois foram descobertos outros, Quiron, por exemplo. Tá? Mesmo para quem não está muito acostumado com o estudo da astronomia, do observatório, nós vamos ter um evento aqui em Campinas, aproveito para convidar todo mundo, não é? Quem quiser saber notícias pode me perguntar no inbox privado. A gente vai ter um ciclo de palestras de astronomia e astrologia, porque até o século XVII, mais ou menos, era uma matéria ensinada nas universidades, algumas universidades europeias, século XVII. Foi muito famoso. E depois elas se separaram. A astronomia ficou com esse aspecto astrofísico, matemático do corpo celeste, estudando toda a formação do universo. E a astrologia continuou uma tradição antiga, só que foi incorporando novos planetas para a interpretação dessa relação de céu e terra, não é? O que acontece, então, tem muito componente hermético do ocultismo, do conhecimento, e que representa, né, a história da nossa experiência humana aqui no planeta Terra, dentro da nossa família, né? Nosso temperamento, não que exista uma relação direta de causa e efeito entre os corpos celestes e o corpo humano ou a natureza, mas existe uma relação de similaridade de frequência e harmônica, desarmônica, como existe na música, como existe tudo que é vibracional, né? E hoje está nas terapias
vibracionais, como os florais de Bach, como quem trabalha com cristal, música terapia, tantas coisas. Então a gente fala muito de vibração, né? Bom, gente, então eu falei um pouquinho então do corpo celeste Sedna, que foi descoberto em 2004, coincidiu com o tsunami asiático, né? Uma tragédia bem grande, tá? E que deixou a gente em alerta em termos do mito da Sedna, dessa deusa, né, que acabou sendo de alguma forma sacrificada. Tá? Quem não conhece, ela conta que ela era uma menina que era muito seletiva em termos de com quem ela queria casar, né? Mas ao mesmo tempo ela queria se livrar da pressão social, então tem o aspecto social da pressão da sociedade, né? Sempre a mulher, o feminino tem que casar, etc. O pai, que era a figura de autoridade que estava cuidando disso, apresentava vários pretendentes, né? E ela acaba conhecendo um misterioso, aí vem a coisa do mistério, né? Que é bem típico de água, do elemento água, o mistério de que ela conhece um ser assim, com capuz, enfim, e que a seduz e convida para se casar com ela, né, entre aspas, e se mudar para uma ilha, porque ele é um dono dessa ilha, né, e ela embarca nessa aventura da qual vai se arrepender. Então, vocês vejam bem pela história, né, isso a gente vê em várias mitologias, mas no caso dela, está bem simbolizado um pouco esse aspecto astrológico também que a gente vê na nossa vida, quando a gente se acomoda a alguma coisa que parece ser conveniente, confortável, para evitar problemas, dores de cabeça, um confronto que faz parte do amadurecimento. Então a gente procura o caminho mais fácil, a gente abre mão da vocação, abre mão de uma paixão para ir pelo caminho mais fácil, por causa de um casamento, por causa de uma posição social, por causa de uma carreira, e depois se arrepende porque vê que a gente né, entrou na canoa furada, entrou numa canoa furada. A gente se traiu. Então a primeira traição é nós conosco mesmo, né? Como se fosse da personalidade, do ego, com o espírito, com a alma, que dizem que faz as escolhas antes da gente nascer, né? O mitos, isso serve tanto para homens como para mulheres, e se a gente for pesquisar, né, as escolhas de negócios, de empresas que nasceram com a marca muito forte de Sedna, né? Países que têm na sua independência, assim, municípios e outros aspectos, né, que é uma coisa muito central. Então, começa o mito dela como se fosse um papel de vítima, né, que muitas vezes a gente se sente, quer dizer, na imaturidade, a gente pode ver hoje, crianças, adolescentes são vítimas de adultos, às vezes dentro da própria família, né? Olha, a minha amiga terapeuta falou assim, ela deve estar reconhecendo, porque se é terapeuta, ela lida, né? Quem lida com trauma lida com isso. São as escolhas erradas, mas não é para condenar ninguém, não é? Porque daí, da consciência, a astrologia e a psicanálise e várias outras formas, vem nos trazer consciência, não para trazer sentimento de culpa que adoece, né? A raiva, a culpa, o medo só faz mal à saúde da gente. Mas para a gente tomar responsabilidade e reverter essa situação, nos empoderando. A consciência traz maturidade, que dá um poder de transformar a nossa realidade e ir em busca de alguma coisa mais saudável, que a gente chama de cura, né? A parte de cura hoje, né? Não é só de terapêutica, não só está relacionada à parte médica, mas a cura do espírito, a cura da nossa vida, da realidade, daquilo que a gente vai buscar em termos de né, na vida adulta, a opção mais ou menos que fica para a gente é assim, a escolha, o que a gente vai fazer na vida, né, a escolha profissional, como vai ter o nosso sustento e ajudar outras pessoas, e também se a gente vai morar sozinho, se a gente vai casar, né, se vai constituir família, se vai namorar, enfim, as escolhas que a gente vai fazer. Esse mito vale a pena, gente, então depois vocês procurem mais aprofundadamente, porque esse marido da Sedna se revela
um corvo, um pássaro, ele não é humano ou totalmente humano, então já começa um engodo como um castigo da saída fácil que ela arrumou. E depois que ela é trancada, depois que ela é escravizada, né, e tem toda essa questão do abuso, né, que traz muito forte, ela tenta fugir e de alguma forma, olha, a conexão, né, de alma, com o pai dela, que sente que ela está em perigo, pega a canoa, isso lá nos povos inuits, que a gente chamava antigamente de esquimós. Ele vai nessa ilha gelada para tentar salvá-la. Ela se arrepende, entra e eles voltam. E é quando o marido, que é uma ave, vê eles fugindo de canoa e ataca a canoa, né? Com raiva, não é para matá-los, né? Para afundar a água gelada. E aí, infelizmente, ela nesse ataque ela cai na água gelada e o pai tem que escolher entre salvá-la ou morrer os dois, não, salvá-la e morrer os dois, ou se salvar sozinho e voltar para contar ao povo o que aconteceu, né? Ah, infelizmente, ela não é salva, né? Deixa eu ver se eu consigo. Infelizmente, ela não consegue se salvar e, desesperada, se segura na borda da canoa do pai. E o pai tenta salvá-la. Então, a gente tem que separar um pouco. O pai não é tão cruel como parece quem lê essas histórias, os contos, né? Os contos de fada, né? Quer dizer, ele teve que fazer uma escolha difícil porque os dois iam morrer. Então, ele acaba tendo que cortar, ele bate, ele quer que ela solte do barco para o pássaro, porque o pássaro quer ela, não quer o barco nem o pai, né? E ela não se solta, o pai tem que usar o facão e cortar os dedos de Sedna, e aí ela não tem como se agarrar e ela afunda, né? E o pássaro, marido, né, bonzinho, olha o feminicídio aí, gente, o pai consegue fugir. Então, por perder os dedos se tornam nos mamíferos, né? nos seres como baleias, como golfinhos e como leão marinho, tudo os mamíferos marinhos, né? Que até hoje ainda sofrem as caças da baleia, todas essas coisas, né? Ela vai para o fundo do mar, acha que vai morrer, mas de alguma forma ela se torna uma sereia e consegue respirar, mas não tem né, ela não consegue, começa o primeiro desespero, ela quer arrumar o cabelo que embaraçou e ela não consegue. Então, pescadores que estavam fazendo pesca, eles começam a trazer o pente e percebem que acalma, né? Acalma a ira do mar. Ela não teve filhos, mas acaba sendo essa grande mãe e essa figura, né, que é uma deusa, e ela hoje em dia, para a gente, né, isso fica bem claro, é um mito feminino, ela fica poderosa, porque ela controla, não é, a vida e a morte dos seres do fundo do oceano e da terra, porque quando ela fica muito brava, e hoje ela tem razão, né, a Sedna hoje ficaria muito brava com as questões ecológicas, com o maltrato, né? Você vê, esse corpo celeste recebeu o nome de uma deusa de uma cultura, né, que quase não era conhecida fora daquela região norte gelada e foge da tendência antiga de se chamar os novos planetas ou planetas com o nome da mitologia greco-romana, né, do patriarcado, maioria homem. Então, há uma mudança muito grande que acompanha os nossos tempos, que acompanha a nossa cultura. E, por causa disso, existe uma observação carinhosa com relação à Sedna, porque ela representa toda essa transformação e toda essa agressão que a Mãe Terra, né, a Mãe Gaia, sente, principalmente, vocês, né, todo mundo conhece aí essa poluição do mar com os plásticos, sabe, a caçada indiscriminada de baleias, enfim. E hoje que existe a coincidência em que a gente, entre ontem e hoje, que é o ingresso no signo de Gêmeos, ela está ficando assim poucas décadas, né, nesses signos que são de declinação do hemisfério norte, né? Porque daqui a pouco a gente tem um solstício de Câncer, que para a gente é inverno, mas no norte, no trópico de Câncer, é verão.
mas quando ela passa no outro lado do zodíaco, a passagem pelo signo é muito longa. Então hoje, e ontem, hoje, né, que é esse ingresso histórico marcante, ela ingressa no signo de Ar, né, Gêmeos. O ar tem muito relação com pássaros, que era o marido dela também. Hoje sentiram-se tremores no litoral paulista, lá perto de esqueci o nome, de Itanhaém, não é? E no interior de São Paulo. Na França sentiram tremores também, colegas me disseram. E furacões tropicais ou tornados, alguma coisa assim. Porque o ar, ela é um elemento de água, mas ingressa no signo de ar. Coincidentemente, Plutão também, pela primeira vez depois que foi descoberto em 1930, ingressa em Aquário, retornou para Capricórnio e depois vai voltar outra vez para Aquário, que também é um signo de ar. São todas essas coincidências, né? Porque em 2020, né, na época da pandemia, acho que foi 2020, a gente vê ali depois os aspectos, mas uma coisa aproximada. Júpiter e Saturno, que são os dois gigantes aqui do nosso sistema solar, eles começam a se encontrar juntinhas, fazer uma conjunção novamente depois de 800 anos em signos de ar também. 800 anos, olha gente, nós estamos falando de tempo muito grande, né? Muito grande às vezes até mesmo para uma trajetória histórica de cultura, de coletividade, quanto mais para a gente, né? Indivíduo que não vivemos, pelo menos no nosso corpo, durante esse tempo todo. Né? Então, esses movimentos geológicos, a ecologia voltando, né, começa a pegar agora. Você vê, né, a gente está falando de tribo e de ecologia. Isso nos remete no Brasil às questões da Mata Atlântica, a gente teve crises no Pantanal, a tribo Yanomami, que já faz muitas décadas também, os povos mais fracos, né, que na mito representava, então você veja, são dois homens, o pai e o marido, e uma jovem, né? O mito a trata como jovem, mas depois ela vira uma anciã, ela hoje, né, quer dizer, contando em gêmeos, se ela fosse uma geminiana, hoje seria o aniversário dela, ela faria 11.400 anos. E naquela época estava começando o de gelo, da Era do Gelo. Lembra aquele desenho animado, A Era do Gelo? É mais ou menos daquela época. E hoje nós não estamos falando isso, do derretimento das calotas polares, o perigo do degelo, né, os vírus que podem estar escondidos. Então o assunto é sério. A gente precisa só... O Maurice, meu amigo também aqui, pesquisou. Ainda bem, fala, Maurice está aí, não vai me deixar mentir sozinho. Graças a Deus, Maurice pesquisou Sedna. Está crescendo o interesse de Mitter também, um colega meu, outros astrólogos famosos que alguns de vocês conhecem, da Europa e dos Estados Unidos, da Austrália, tem esse professor da Austrália. Então muita coisa está sendo assim. Não é para assustar ninguém, mas é para aumentar a nossa consciência, né, de que existe mais no relógio cósmico, existe mais um ponteiro marcando a hora da transformação necessária na nossa cultura, na nossa história, no nosso país, na nossa família, né? Então, tudo isso que é muito machista, muito autoritário, do patriarcado, né? Que a gente vê aqui através dos séculos, é alguma coisa que, segundo o mito e o momento em que Sedna aparece, diz já não pode mais continuar. A gente não pode ir mais progredir, indo para o futuro da Era de Aquário, com essas pesquisas cósmicas, né? A gente precisa uma nova relação social entre poderes, tá? Entre povos. Então tem essa questão de guerra, tem essa questão socioeconômica, sabe, as relações das pessoas, das famílias. Então, isso logicamente vai durar muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Mas oi Glau, começa com a gente, porque é o que a gente deixa aqui na Terra, em termos de ensinamento, não é? Livros, palestras, outras pessoas vão para cargos políticos ou econômicos fortes, né, sendo
líderes sociais, a geração que está chegando. E são essas escolhas que a gente vai fazer, então, nessa década, que está acontecendo tudo isso, e quem segue mais ou menos alguns astrólogos que trabalham com astrologia mundial e política, sabe que nós estamos nessa transformação dos planetas lentos até 2026, mais ou menos. Então, depois tem até o final da década 2030, para a gente poder discutir coletivamente na família, na classe profissional, né, nos sindicatos e nas assembleias, né, dos países, como estão acontece agora com a ONU, com o G7, com o G12, com o BRICS, né, sobra para essas pessoas, só que com uma participação cada vez maior, né, em cargos eletivos ou não, da parte do feminino, da parte das minorias, porque afinal de contas são pessoas que existem, né, venceram aquela batalha do espermatozoide com o ovo, existem, nasceram, têm direito, né, produzem, pagam impostos, votam, são consumidores, então têm direitos, né, e isso e a nossa responsabilidade com os animais, né, com os seres mais vulneráveis, com a natureza, com a qualidade de água, com a qualidade do ar, com a qualidade da alimentação, do solo. É uma coisa muito interessante que a gente vai ter que tomar decisões muito difíceis. Vai ser fácil? Não, não vai. O simbolismo coletivo da Sedna por causa do tsunami realmente parece que não tem muita empatia. Vocês já ouviram falar isso na época da pandemia? Algumas falaram assim, olha, a Terra, né, a Terra que é redonda, gente, é redonda mesmo, considera nós humanos como o vírus. A gente estava querendo vencer o vírus do Covid, né, sendo que nós somos um vírus que deixa o planeta Terra doente, né, as matas, as águas, e por aí vai. Oi, Cal, tudo bem por aí? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, conosco. Esse vídeo vai ficar gravado aqui e eu vou transportar depois também para o YouTube, porque eu tenho conexões diferentes no YouTube e aqui, né? E depois no YouTube vou falar de uma forma diferente para mostrar, porque eu tenho uns slides muito bonitos que valem a pena, né? Que eu selecionei um pouco dessa história, eu juntei um pouquinho, tá? Mas vocês podem fazer essa pesquisa, é só vocês entrarem na Wikipédia ou no Google e digitar para conhecer Sedna, o plutóide, né? Na astronomia, depois Sedna na mitologia inuit, e depois Sedna na astrologia, tanto natal de seres humanos quanto mundial, tá? Oi, Bárbara, obrigado. Olha, você vê, vocês, Luciana, vocês mulheres estão aí passando o bastão da Sedna para a mão de vocês. As mulheres têm um componente muito forte, né? A gente estava estudando, todo mundo não sabe que a gente faz isso, o mapa da lua nova, para previsões, né? O mapa da lua cheia, o mapa de quando acontece um eclipse, que é sempre na lua nova e sempre na lua cheia, e o mapa dos ingressos, que a gente chama quando o Sol entra passa pelo ponto dos solstícios de inverno e de verão, vertical, Câncer e Capricórnio, ou no equinócio, que é Áries e Libra, março e setembro. Então, que traz as estações do ano, né? Então, cada vez que o Sol ingressa num desses signos, fogo, terra, ar e água, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, a gente faz um mapa astrológico, os astrólogos que trabalham com economia, política e todo esse movimento geológico e da coletividade, a gente vê mais ou menos o que acontece. E nesse evento agora que vai ter, Vênus e Lua estão perto, dependendo da parte do mundo, em ângulos muito importantes, chamando a atenção para as figuras femininas, Vênus e Lua. Tem a ver com a população, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a arte, tem a ver com as finanças e tem a ver com o feminino na política, tá bom? Eu gostaria antes de encerrar a live, porque eu não planejei que fosse muito longa, né? E se alguém tiver algum comentário ou pergunta para fazer,
eu gostaria de... Acho que vocês não estão ouvindo a música que eu estou aqui, né? Por favor, digam sim ou não, que são das baleias. Acho que vocês não estão ouvindo essa música, mas eu quero convidar vocês para uma pequena meditação de 1 minuto para pensar nesse momento que a gente está vivendo. A gente falou de águas geladas, a gente falou de seres submarinos, a gente falou do arquétipo feminino, a gente falou da natureza, da ecologia. Então, sentindo o que seja, nem que seja para algumas pessoas a vibração energética, simbólica do que aconteceu ontem e hoje, desse novo membro da família do sistema solar, feminino, que ingressa num signo masculino do ar, depois de 11.400 anos, tá? Se vocês quiserem, né, ficar aqui, hoje eu tive essa oportunidade de falar com um grupo de colegas da Inglaterra, que conversa com pessoas astrólogos do mundo inteiro sobre astrologia mundial e política todo mês, e eu coloquei uns slides lá onde a gente fala dos possíveis aspectos sociais sobre Sedna enquanto ela estiver passando no signo de Gêmeos. Eu vou falar posteriormente. Vocês estão ouvindo a música, gente? Vocês estão dizendo que sim? Olha que bom. Então, você pode fechar o seu olho, os olhos, respirar fundo. Quem gosta de mergulho, imagina os corais, né? Golfinhos, baleias, tá? Essa dimensão. Você pode desejar paz e proteção para você mesmo ou para você mesma que está nos assistindo. Logicamente, para mais alguém que vive com você ou com quem você convive no dia a dia. Família, amizades, colegas de trabalho, né? a sua atuação individual, pessoal, na sociedade, na família, a sua vocação. Pensando em tudo isso que está acontecendo no mundo de negativo, de perigoso, que ameaça a paz, que ameaça o mundo natural, mineral, vegetal, os seres humanos, animais, para que a gente possa estar receptivo para qualquer intuição, para qualquer mensagem positiva, construtiva, curativa do nosso ser superior, ouvindo os ancestrais, os anciãos, as mensagens que vêm de tradições muito antigas, principalmente desses povos que cuidam da natureza e do conhecimento da erva mágica, daquilo que cura, do que traz a paz e a união entre os povos. E que essa transição histórica de Sedna num signo de Gêmeos, um signo de ar, possa nos revelar o que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer para evoluir, principalmente evoluir em consciência, individualmente, no grupo familiar, coletivamente, no social, em nossa cidade, em nossa cultura, na religião que a gente escolheu ou não escolheu não ter, nos outros valores que a gente tem com a mãe natureza, em termos de identidade nacional, de país, se for o caso, no idioma que a gente fala, nosso DNA histórico, tá? Na coletividade, no mundo, nos poderes que tomam decisões que às vezes vão contra o nosso interesse. Reservar esse minuto para a gente sentir, não só racionalizar, mas sentir
com o nosso ser, corpo, mente, espírito, alma e emoções psicológicas. Essa nova vibração que a gente recebe de presente, muito sutil, mas que se você permitir, se nós permitirmos, começam a se revelar através dos nossos sonhos, durante o sono que a gente dorme, e através das nossas intuições no estado de vigília. As pessoas mais sensíveis ou mais conectadas com o mundo submarino, com mitologias, com Sedna, eu já recebi comunicações, pessoas que pintam, que desenham, que dançam, que escrevem, que compõem, enfim, qualquer manifestação artística. Esses novos elementos que unem a água, de onde vem Sedna, com o ar da comunicação de Gêmeos, eu acho que são as duas coisas mais importantes no momento presente para cada um de nós e coletivamente. É paz de espírito, saúde perfeita, saúde e paz. Com essas duas coisas poderosas, a gente pode conquistar o resto, que é prosperidade, amor e o que quer mais que a gente queira conseguir. Gente, então eu vou falar só um pouquinho aqui do que a gente imaginou. Tem umas imagens muito bonitas, espero que ainda hoje, quem não conhece, vá ver as fotos, né, dos mitos de Sedna na internet, por favor. E só de brincadeira eu quero mostrar, vocês já viram aquela sereia de duas caudas dentro do círculo na porta do Starbucks, dessa loja de café? Então, essa sereia é Sedna, que está com a gente no mapa de fundação da empresa, que tem preocupações ecológicas, como Sedna tem. Sedna tem uma posição importante no mapa astrológico e na fundação da empresa. Escolheram essa sereia, né? Rainha do Starbucks, Sedna. Então, passem adiante e falem, olha Sedna ali no Starbucks para nos lembrar dia a dia, tá? Sedna. E vamos lá. Coletivamente, gente, a Sedna ingressa esse ano, ontem, vai até o final do ano, mais ou menos novembro, quando começa um movimento retrógrado. O Irani, depois, em 2024, ela ingressa novamente, ela é mais lenta, ingressa nessa área do zodíaco tropical que a gente chama de Gêmeos, e lá ela fica esperando o encontro de Urano, que ainda está em Touro, e vai encontrá-la em 2026. Os dois juntos, né? Urano faz um aspecto a Plutão, que novamente vai estar em Aquário, e Plutão, que é mais lento que a gente achava que era. O Plutão mais lento vai fazer esse aspecto exato com Sedna. Eu sou otimista. Vai ser 2026, entre junho e agosto. Vocês marcam aí no calendário? 2026, ano da eleição de novo no Brasil, hein? E lá ela vai ficar, quando realmente ela entra, até 2067. Então, as crianças que nascerem a partir de hoje, a 2067, fora desse período, no final de 2023 e 2024, tem Sedna em Gêmeos. Quem nasceu depois de 1965 até ontem, tem Sedna no signo de Touro. Eu e algumas pessoas que nasceram antes de 1965, e aí eu não lembro mais qual é a década passada, tem Sedna no signo de Áries. E depois de 2067, quem nascer depois, vai ter Sedna no signo de Câncer. Gente, Sedna vai trazer uma mensagem, tá? Ela está num pano de fundo. Depois a gente vai ter que ver o movimento de Urano, Netuno, Plutão, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Sol, eclipse, para confirmar, né, ou anular
duas coisas importantes, tá? Sempre se fala de algum tipo de crise, porque é para mexer. Não pode ser rígido nem muito fixo, hein? Gêmeos é um dos mais flexíveis e versáteis, né? Regido por Mercúrio. Então são crises, porém construtivas. Ou então movimentos negativos de corrupção, tá? Corrupção no sentido de corromper mesmo, de rasgar e destruir. Tudo que está relacionado ao signo de Gêmeos. E tem uma lista aqui, tá? Eu vou falar para você. Então, todo o transporte local, sabe? Os ônibus circulares, o Uber, as estradas e rodovias, as ruas, os nomes das ruas e lugares públicos, as feiras, tá? Toda forma de comunicação, celular, mobilidade, a mídia, aí tá precisando, né, gente? Mídia, a imprensa, as notícias, né? Então, olha, crise construtiva, fake news, corrupção, inteligência artificial, não tem dúvida, nós vamos viver nessa época com Urano em Gêmeos, Sedna em Gêmeos, Plutão, uma transformação tão grande nessa questão de robótica, de inteligência artificial, de linguística, de linguagem, de conhecimento, de informação, de estudo, de tradução, de troca, produção e troca de mercadoria, o comércio mesmo, né? Comércio, a balança comercial externa também, a gente já falou, tá? Tudo que a gente sabe, conhece sobre trens, o retorno do trem gostoso, barato, bonito, rápido, confortável, né? As pontes e as conexões entre, sabe, entre uma margem e outra, entre um estado e outro, entre um país e outro, entre um continente e outro, tudo relacionado a documento, documentação, que a gente vê de burocracia, de registro. Então imagina com a tecnologia, né, gente? E esses são os temas mais fortes, mas a gente vai descobrir com certeza outros, né? Bom, então, o Rafa fez uma cara ali, tá tonto. O André está falando, Sedna em Gêmeos afeta mais a casa em que os Gêmeos está no nosso mapa? Sim, afeta no sentido de que essas transformações sociais vão ser sentidas aonde está o grau zero de Gêmeos nessa sua casa. Lembra que é uma questão bem sutil, que às vezes você só toma consciência se esse ponto onde ela está fizer uma conjunção, uma oposição, pode ser outros aspectos que eu não estudei, quadratura, trígono e sextil, com o Sol, que é a parte mais ligada à identidade da pessoa, com a Lua, que é a emoção, não é? Com o signo ascendente, o grau do ascendente. Então, aí vai ter, se não for assim, a pessoa vai sentir, viu, André, naquele assunto da casa, mas em termos de coletividade, o que aquilo representa. Então, a gente vai poder ver nos profissionais, no grupo social que está representando aquela casa, por exemplo, a casa 6, uma casa de saúde, então são os profissionais da saúde, por exemplo, os auxiliares de limpeza, aqueles que cuidam dos animais domésticos. Então a gente vai sentindo, porque quem tiver um contato maior no nascimento ou no trânsito com Sol, Lua, Ascendente, e aí vai, né, regente do ascendente, meio do céu, os ângulos, vão sentir mais esse simbolismo e essa agitação, podem ser instrumentos dessa crise construtiva, sabem, podem carregar uma bandeira de lutar contra injustiça e corrupção nessa área, a luta pelos mais fracos, pelos mais oprimidos, principalmente essa questão do feminino, essa questão da ecologia, da natureza, da sustentabilidade, você entendeu? Então na casa você falou certo, e é com o planeta que tiver mais conectado, tá, gente? Mais algum comentário, alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. A gente já fez a nossa meditação, então estou muito feliz. O Dimitri, meu amigo, ele falou assim, olha, ele achou numa efeméride ontem, eu fiz o mapa, confirmei. Então, a partir do momento que ele me falou,
que foi entre 10 e meio-dia, eu já fiz minha primeira meditação. Então, estou desde ontem em meditação. Já se passaram 24 horas, mas em algumas efemérides lá do passado, né, dão como ingresso hoje, no dia 16. Logicamente, quem trabalha com astrologia sideral, o calendário da Índia pode, ou no fuso horário, então vai dar diferenças, né? Mas basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Nós vamos ouvir cada vez mais sobre Sedna, né? Já vi que tem muito artigo em inglês, muito artigo em outros idiomas. No YouTube também tem. E eu espero que chegue, tá, cada vez mais no aspecto cultural. Roteiros de cinema, coreografia, que eu gosto muito, poesia, música. Nas novelas, lembra aquela novela da sereia, que tinha sereia e que tinha que fazer uma escolha difícil, né? Então, olha, já estava em Touro, tá? Muitas coisas, não vamos falar aqui em Touro, mas tinha muita coisa que quando ela passou em Touro foi levantada de 65 até agora, tá bom? E mexer com o elemento terra, com a produção agrícola e com a questão bancária e financeira, tá? Para quem ouviu a palestra, ou não foi palestra, desculpa, a conversa com lá aqui no YouTube, se você não, lá no YouTube, né? Nós estamos aqui no Instagram. Quem não segue, eu sugiro, se chama Astrologia Sistêmica, de Carlos Armit, com H, Armit, 2 T's. Lá tem uma conversa que eu tive com ele, era para ser 1 hora, durou quase 2 horas, a gente fala bastante do aspecto cultural, mas só para vocês assim poderem, né, quem gostou, quem está ligadão aqui, tem quem está interessado, né, porque logicamente a gente não nasceu ontem. Se o que eu estou falando está entrando em ressonância com você, vai mexer na tua memória e nos teus valores e símbolos, uma série de coisas, tá? Oi, Luciana, então, Luciana está com espaço novo, a gente vai desenvolver, divulgar aqui em Campinas, vamos colocar a Sedna lá, um cantinho para uma sereia, uma aguinha lá, e realizar umas coisas terapêuticas e culturais. Que Luciana nasceu no mesmo dia que eu, então ela tá ligada, né? Bárbara Sandrini, A Pequena Sereia, está no cinema, ó, né? Você vê como vai aparecer mais. No mundo político atual do Brasil, alguém está ativando o arquétipo de Sedna. Está, mas eu não, está sim. Se você, mas eu não estou autorizado a dizer agora, mas eu vou dizer no futuro, tá bom? Mas quem lê a história de Sedna vai saber quais as pessoas. São mulheres e são pessoas que apoiam a vida orgânica, o meio ambiente, etc. Tá? Gente, então aí, olha, um signo, um filme que tem muito a ver com Sedna, com mito, não Gêmeos, né? Com mito. Se chama Domadora de Baleias, um filme que foi feito na Nova Zelândia. Sugiro que vocês assistam. Alguém pode digitar, por gentileza, me ajudar a digitar aí no, né, Domadoras de Baleia, da Nova Zelândia. Aquela menina, né, que tenta salvar as baleias, ela é totalmente filhota de Sedna, sabe? E veja a humilhação, a questão do feminismo que ela passa. O outro filme muito importante, que eu também não posso, mas é O Piano, que teve indicação, a menina ganhou, acho que um Oscar, tá? Sobre a questão do casamento e das relações de Sedna, as más escolhas. O Piano, que foi filmado também, não sei se é na Austrália ou Nova Zelândia, tá? Por uma diretora. A gente vai ficar de olho nessa diretora que ganhou o Oscar, a primeira mulher a ganhar o Oscar como direção. Ela tem muito de Sedna, gente. A filme, olha, Estela Maris, muito obrigado, Boscardin, né? É tia de um amigão meu, A Domadora de Baleias. Você escreve em O Piano, por favor. O filme, vocês podem procurar o
como é o nome dele completo, eu não sei, mas Jacques Cousteau, não é? O Jacques Cousteau, aquele que fazia aqueles mergulhos super perigosos, tem filmes biográficos e filme assim, romanceado sobre a vida dele, do Jacques Cousteau. Ele tem sede bem importante no mapa astrológico dele, quem conseguir, acho que no Astrodata Bank, se consegue o mapa astrológico do Jacques Cousteau. E, por último, também, isso dá uma dor no coração, viu, gente? Cuidado. Mas eu fui assistir. Existe um filme chamado, esqueci o nome agora, eu acho, será que é O Impossível? Eu acho que se chama O Impossível. Mas é fácil de procurar. É um filme romanceado, não é documentário. Tem documentário, mas esse filme romanceado conta a história de uma mulher tentando reunir a família, né? Olha o feminino, gente, que se separou na Tailândia com o tsunami asiático, tá? O Impossível, se eu não me engano, mas qualquer documentário e qualquer filme que fale a respeito, porque é uma coisa que vai retornar. Nós tivemos um eclipse em Escorpião, que era o mesmo que aconteceu em 2004. Vocês lembram? Depois do Natal, dia 26 de dezembro de 2004, o tsunami asiático. Em menos de 2 horas, 220 mil almas deixaram o nosso planeta, o seu corpo, a maioria criança, muitas mulheres. E um tema que vai voltar, né, porque aquelas crianças hoje estão adultas, né, ou que nasceram, já estão quase, você viu, né, que vai fazer, ela, Sedna ingressa, antes da retrogradação, 20 anos depois que ela foi descoberta, em 2003, 2023. E o tsunami foi 2004, em 2024 faz 20 anos. Quem nasceu está com 20 anos, quem tinha 10 anos naquela época e ficou órfão está com 30 anos, e assim vai. Então vocês viram uma coisa incrível que a desgraça trouxe? Os pais, pai ou mãe, que perderam filhos, adotaram os filhos que perderam pai e mãe, unidos por a tragédia até hoje. É mais um dos mitos que traz essa história, essa questão de núcleo familiar. O que é família? A que divide o sangue, o mesmo DNA, que mora junto numa casa, que tem um amor, tem conexão, e pessoas que se reconhecem familiares, né? Na Índia ou aqui no Espiritismo de Kardec, que se reconhecem, nossa, eu acho que eu fui seu filho, eu acho que eu fui seu pai, sua mãe. Então vai ter muito desse resgate, como falaram hoje, a relação difícil entre Sedna e o marido, e Sedna e o pai, as pessoas que têm essas crises na escolha de casamento ou na briga, né, filhas que têm problemas com os pais e pais com filhas vão ter uma oportunidade de gêmeos, que é conversa, bate-papo, memória, de resgatar traumas e maus tratos ou abandono, tá? Entre relação pai e filha. Logicamente a gente pode aplicar isso para outros seres humanos, né? Mas o mais claro e o mais visível é isso. Então, eu acho que é uma coisa, né? Quem sabe com essa relação de empoderamento do patriarcado, né, do pai e a filha, as mulheres comecem a ganhar um salário, né, igual ao homem, né? No mercado de trabalho, né? E o pai fazendo as pazes não fica essa relação, né? Na mitologia grega, vocês lembram? Assim, as tragédias, o complexo de Eletra, né? Se eu não me engano, gente, desculpa a memória, né? Eletra, se eu não me engano, era filha de Édipo. É isso mesmo? Alguém confirma, gente? Eletra era filha de Édipo, porque o Édipo sofreu o complexo de Édipo, né? Filho e mãe. E se eu não me engano, gostaria que quem tivesse acesso à internet confirmasse, Eletra e Édipo, se eu não me engano. Quando ele fica cego, ela guia e cuida do pai. Se os meninos crescem como Freud disse, com o complexo de Édipo, algumas meninas
que são mais ligadas ao pai e aos valores masculinos, e não tanto à mãe, aos valores femininos domésticos, criam esse complexo de Eletra, que precisa ser resolvido. Eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer daqui para frente nas próximas décadas. Bom, gente, eu já estou terminando aqui, porque pelo meu reloginho ali faltam uns 2 minutos, mais ou menos, para às 22 horas e para o começo da live. Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Também aqui Matheus está entrando, Júlio, Rodrigo. Tá? Tem um monte de coração subindo aí, então eu estou sentindo carinho. Muito obrigado, um agradecimento muito especial. Vocês tornaram a noite especial. Vocês me ajudaram a concretizar esse sonho que eu venho acalentando há muitos anos, esperando Sedna chegar, né? E que a gente seja protegido. E a filha de Édipo é Antígona. Olha, obrigado, tá? A filha de Édipo é Antígona. Então, tá? E Eletra a Eletra tinha um complexo de Eletra com que pai? Eu não lembro agora. Quem foi a Beth, tá? Beth colocou. Então eu olharia para a relação filha e pai, Antígona e Ismênia. Ismênia também era filha, né? Édipo e Antígona. E depois a gente vai procurar ver a Eletra, o complexo de Eletra, de quem ela era filha e tinha essa paixão especial pelo pai, né? Gente, muito obrigado, gratidão, eu que falo também. Um abraço para vocês. Parabéns por a gente estar nessa época, né, sobrevivido e presenciando essa questão histórica, né? Alguém está falando que a Eletra era irmã de Édipo, e agora eu esqueci o nome do pai de Édipo. Mas, gente, tudo bem. Oi, Irani, um beijo. Então fica aqui, gente, um abraço, os melhores votos para vocês, individualmente, hein? Nós, eu e vocês, que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois. Nós é que temos que estar inteiros, corpo, mente e espírito. Depois, são as pessoas que convivem com a gente, tá? Não que a gente vai ser salvador de pátria, mas, né, ser uma fonte de informação e força para pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, neto, neta, depois os parentes, primos, tios, o pessoal do ambiente de trabalho, da cidade, do nosso país, da fé, da crença, da religião que a gente escolher, tá? E fortalecendo o planeta, tá? Para as coisas que vão continuar acontecendo, porque é um drama cósmico, nós todos somos protagonistas deste drama cósmico, tá? Beth descobriu, pai de Eletra era Agamenon. Muito obrigado, pai de Eletra. Gente, então muito obrigado. Se vocês gostaram, por favor, indique o nosso canal Nando Astro Cabana aqui no Instagram. Essa live para as pessoas que não conhecem Sedna, né, para poder ter um pouquinho da consciência da existência desse corpo celeste, além da órbita de Plutão, e na mitologia real da tribo dos povos Inuits do norte do Canadá, Alasca, Groenlândia e Islândia. Sabe quem parecia, gente? Sedna, quando era jovem, a cantora Björk, da Islândia. A carinha dela é Sedna para mim, quando era nova, mas agora ela tem 11 mil anos, então já está uma senhora, uma anciã, né? E eu presto essa homenagem a todas elas. E é isso, não se esqueçam, YouTube, Astrocabana, canal do Nando com mais Sedna lá para vocês, mais informações. E quem está nos assistindo, eu estou postando sempre no Instagram, vocês estão vendo? Hoje eu vou colocar também, tá? Sobre o primeiro ciclo de palestras sobre astronomia e astrologia, aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Durante o dia, no Hotel Monreale, no centro da cidade, 1º de julho de 2023, começando às 8h30 da manhã. E de noite nós vamos visitar o Museu Aberto de Astronomia, no Parque Pico das Cabras, em Joaquim Egídio, um distrito rural aqui de Campinas, tá? Super frio, tem que ir de gorro
luva, cachecol, casaco, meia de lã, tudo isso. Fica em frente ao Observatório Astronômico de Capricórnio Municipal, tá? Só que no sábado eles estão fechados, eles abrem na sexta e no domingo, municipal. O outro, que é particular, fica em frente ao portão. Nós vamos juntos visitar, usar o radiotelescópio, outros telescópios, vasculhar o céu a olho nu, né? Ou procurar a constelação, onde está a sede da constelação diferente de signo tropical do zodíaco, né? É uma das palestras. Quem não puder ir, gente, quiser nos ajudar, fale comigo. Vocês podem adquirir o conjunto de 8 palestras sobre astronomia, fundamentos básicos de astronomia para astrólogos ou para quem se interessa por astronomia e astrologia, tá? Que vai ajudar muito na logística, nos gastos, nos custos, né? Nós vamos ter outro encontro desse o ano que vem, solstício de junho também, com colegas de outros países participando, e resolvemos, junto com colegas, que vai ser essas palestras de agora, de dia 1º de julho, corresponde mais ou menos metade de um currículo de um curso de astronomia para astrólogos, né? Serão 15 astrólogos e 2 astrônomos especializados em astronomia, mecânica celeste, falando para estudantes e alunos sobre a relação de astronomia e astrologia, desde as universidades medievais até hoje. Um abraço e até a próxima. Uma boa noite, tá? Todo mundo agasalhadinho aí. Vamos ver as notícias do vento furacão no sul, do terremoto e das outras coisas mais. Um bom fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.